Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reforma na Régua. Aqui nós vamos te ensinar como fazer uma reforma no tempo e no orçamento previstos. Eu sou Marcelo Sanches, engenheiro. Eu sou Luciana Jorge, arquiteta, e hoje o tema é como planejar a sua cozinha. Hoje a gente vai conversar sobre coisas que podem ser feitas numa cozinha, né? E o que faz primeiro, o que faz depois. Então, assim, imagina que a construtora ela entregou uma cozinha, o apartamento cru, né? Só com a pia, né? E o azulejo atrás da pia, porque geralmente eles entregam só onde tem a área molhada ali, a tubulação, né? E só, né? E aí a ideia é o que a gente vai fazer nessa cozinha. Então vamos pensar coisas que a gente pode fazer em uma cozinha. Eu vou dar o exemplo de uma para a gente poder mostrar para vocês. É assim, uma coisa que a gente pensou nessa cozinha que a construtora ela entregou a cozinha e a lavanderia toda aberta, né, sem nenhuma divisão. Tem gente que gosta de deixar aberto para mostrar amplitude, né, ou para ventilar ou para iluminar, enfim. Mas nesse exemplo que eu vou dar, nós optamos por fechar essa passagem, colocar uma parede mesmo, uma parede com uma porta de madeira fechada mesmo, para não ter acesso assim visual, né, da cozinha para a lavanderia. Então a gente vai dar um exemplo de uma que a construtora entregou aberta, mas os clientes resolveram fechar, né, com uma paredinha e uma porta de correr, né, que fecha. Então quando está usando aqui a cozinha, a sala, fecha esse acesso. Né? Então, a primeira coisa que a gente decidiu, então a gente está planejando. O primeiro item que a gente vai anotar: vamos fechar o acesso entre a cozinha e a lavanderia. Primeiro item, né? Segundo item: vamos trocar o piso da cozinha. Vamos trocar aquele que a consultora entregou, a gente não gostou, quer colocar um mais bonito, como a área é pequena, dá para comprar um piso maior, né? Um revestimento 80 por 80, né? Então 60 por 60, tal. Então vamos trocar a área. Então segundo item, trocar o piso, né? Terceiro item, então vamos colocar um revestimento diferente, bonito, que a gente acha bonito, em cima da pia onde vai aparecer e nessa parede nova que está dividindo com a lavanderia, no pedacinho que ela aparece. Né? Por quê? Porque embaixo não precisa mexer, porque vai o armário, o gabinete embaixo da pedra. Em cima a gente vai pôr armário também. Então só vai aparecer o trecho em cima da pia e nessa paredinha que a gente está criando para dividir com a lavanderia. Então aí a gente decidiu que vai trocar o revestimento só desses dois pedaços. Né? Então, o terceiro item é essa troca aí do revestimento. Né? Aí, ainda na parte da obra, decidimos fazer aquela base que a gente gosta de fazer embaixo de 10, 13 centímetros, 15 centímetros, para quando fizer a marcenaria, apoiar nessa base e embaixo não ficar um vão. Né? Então, outro item que a gente tem que anotar. Tá? E aí a gente também tem que decidir os eletrodomésticos que vão nessa cozinha. Então a gente decidiu nesse que a gente usaria uma geladeira, né? Uma geladeira que cabe lá é uma dupla, né? Nós decidimos que vamos usar um forno elétrico, que ele vai estar localizado embaixo do fogão, porque a gente decidiu usar um cooktop embutido na pedra, né? Uma coifa em cima do cooktop e um micro-ondas. Então, esses são os eletrodomésticos que a gente escolheu para essa cozinha, certo? E aí, baseado nisso,
Aí tem que pensar nas tomadas, né? Onde que vai ficar direitinho cada uma para atender, né, a posição de cada uma, né? A ideia desse apartamento foi aproveitar a pedra que a construtora entregou. Por quê? Porque é uma pedra clara, a gente está usando bastante, a gente, né, usa pedra clara. Uma pedra clara, bonita, então a gente optou por completar a parte do cooktop, chamou o marmorista para fazer esse complemento, né? E encaixar o cooktop. Então não precisou comprar uma pedra nova, conseguiu fazer essa ampliação, né, para encaixar o cooktop, né? Entre a cozinha e a sala, a consultora entregou tudo aberto, a gente vai fazer um balcãozinho de madeira, né? Junto com os móveis que vão embaixo, em cima da pia, né? A gente vai fazer esse balcãozinho, né? Outra opção também que a gente teve foi trocar a torneira, né? A consultora entrou com uma torneira simples, a gente procurou uma torneira que já era filtro, né? Porque o que você pode fazer? Ter uma torneira e um filtro, que a construtora entrega com ponto de filtro. Ou você pode comprar uma torneira que o filtro fica embaixo. Aí ela pode ser água filtrada e água não filtrada, tem as duas opções, né? Isso daí ajuda a despoluir um pouco, né? A diminuir um monte de coisa em cima ali da pia, né? E tem os modelos bem bonitos, só que tem que prestar atenção na altura da torneira, porque tem armário em cima, então tem que dar conta, né, de não ficar ruim, né, essa situação. Né? Então esses foram os itens que a gente resolveu fazer nessa cozinha, né? Então, na parte que não vai ter revestimento, não vai trocar o revestimento, só vai pintar, né? Rebaixar o gesso para colocar uma luminária embutida, para fazer uma iluminação legal para a cozinha, né? E é isso, né? Então, esses foram os itens que a gente escolheu planejar para essa cozinha. Essa é a nossa lista de planejamento. Certo? Certo. Aí agora vamos falar um pouco sobre essa execução, né? Sobre todo o desenvolvimento do trabalho que a gente fez nesse projeto, né? Nessa reforma. A gente vai passar para vocês aqui uma foto de como a cozinha estava, como a cozinha foi planejada, como ela chegou no meio da obra e uma foto no final da obra. Então tem quatro momentos que vocês vão ver exatamente o que a gente está falando para vocês em termos de planejamento e desenvolvimento da obra. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, é pensar na demolição. Então quando a Luciana falou assim, olha, nós vamos trocar o piso, então a gente precisa tirar o piso existente, né? Então a gente começa com a retirada do piso e às vezes você tem que tirar a argamassa que fica aderida no cimento ou no concreto que a construtora entrega. Por quê? Porque se você não tirar essa argamassa, ela vai dar uma diferença de nível muito grande do piso existente que vai ficar com o piso que você vai colocar agora. Porque imagina que quando você coloca o piso novo sobre um piso antigo, sem fazer nenhuma alteração, sem tirar nada, ele vai aumentar quase 1 centímetro de altura. E essa diferença dá muita diferença no resultado final com o restante do apartamento. Nesse caso, que a cozinha é aberta, então fica muito claro essa diferença se você não mexer. Então, nesse caso, nós optamos por tirar toda a argamassa que estava aderida, né? Que ela estava lá em cima do contrapiso entregue da construtora. Então tiramos todo o piso e tiramos essa argamassa. E aí ela voltou para o piso original, né? Aí
Bom, a etapa seguinte foi fazer a modificação da tubulação de gás. Por quê? Então, como a Luciana falou, nós resolvemos colocar um cooktop, né? E com a divisão da parede da área de serviço para a cozinha, o ponto de gás precisou ser alterado. Então nós tivemos que fazer um desvio. Então você tem que fazer esse desvio antes de fazer a parte de acabamento. Então quebra a parede, precisa fazer a tubulação. No caso de tubulação de gás, ela é de cobre, né? Então você precisa contratar um profissional que saiba trabalhar com cobre para fazer essa alteração. E você vai colocar o ponto de gás exatamente na direção do seu cooktop, né? Então ele não pode ficar muito distante, porque senão a mangueira não alcança. E existe limitação de tamanho de mangueira, tá? Não pode ser qualquer tamanho. Na instalação, se você tiver uma mangueira muito grande, nem o fornecedor do fogão, nem a Comgás ou a empresa que você vai trabalhar, né, que vai ser a fornecedora de gás do seu imóvel, ela pode rejeitar. Então, o importante é você colocar próximo ao ponto onde vai ficar realmente o cooktop, né? E aí você faz essa modificação do ponto de gás. Aí, a partir daí, a gente pode fazer a construção da parede nova. Então, a parede nova, nós fizemos ela de gesso, né? Então, você poderia usar alguns materiais para fazer essa parede. A parede poderia ser de tijolo vazado, que é o mais comum, que o pessoal chama de tijolo baiano. É aquele que tem uns furinhos, sabe? Normalmente ele tem 9 ou 6 furos. Esse é o tijolo mais comum. E você pode usar ele, tudo bem, não tem problema. Só que ele precisa de acabamento depois de pronto, você tem que fazer uma massa por fora. Se você optar por fazer de drywall ou de gesso, né, é outra forma. Então você vai contratar um gesseiro que ele vai fazer a parede com drywall, ou que na verdade é gesso, né? Gesso acartonado. Esse é o nome brasileiro, e se você pode ouvir as duas formas, os dois estão corretos, né? Como é uma área molhada, é importante você usar as placas que podem molhar. Elas chamam RU, placa RU. O que é a placa RU? Ela é resistente à umidade. Então não quer dizer que ela vai receber água o tempo todo, mas ela pode receber uma umidade. Como é uma área que você lava, então é importante que essa parede tenha essa chapa, o pessoal chama de chapa verde, tá? A placa de gesso padrão é a placa branca, é a placa standard. Essa placa, ela serve para fazer o gesso do teto, né, do forro, mas numa área úmida, como o que nós estamos tratando, que é uma cozinha, nas paredes a gente usa essa placa RU, resistente à umidade, que é a placa verde. Então, é ideal que você considere isso, que você peça para o seu gesseiro utilizar esse material, tá? Tem alguns outros tipos de placa que não vem ao caso agora, mas que também são para outras finalidades específicas. Então, sempre tem uma placa específica para cada caso. Nesse caso, a gente optou por uma placa verde, e aí a gente vai garantir que, se houver a umidade, ela não vai estourar toda, né? Se fosse uma placa branca, certamente teríamos problema, né? E agora, outro material que você pode usar para fazer essa parede também são os blocos de Ciporex ou bloco de cimento leve, né? Bloco de concreto leve, melhor falar assim. Então, esse material, ele é bom também para fazer. Eles são vendidos em peças de 60 por 30, e aí a espessura tem de 7,5, que é a primeira, até 15 centímetros. Passando de 7,5, 10, 12,5, 15, são as mais comuns, né? Então você pode usar esse material também. A vantagem dele, é que é um material leve, então não vai sobrecarregar a laje do prédio, né? Então isso
você pode usar para fazer a parede. Então, bom, construiu a parede. Se ela for feita de tijolo baiano ou bloco Ciporex ou bloco leve, você vai precisar fazer um revestimento em massa ou em gesso, mas nesse caso, como é cozinha, em massa. Então você faria uma massa, né, de acabamento, chapisco e massa única para fazer, para dar acabamento. No nosso caso, nós usamos drywall. Então, não precisou de mais nada. Depois ela já está pronta para fazer o trabalho seguinte, que a gente vai falar depois. Aí, construiu a parede, aí você tem que pensar nos pontos de elétrica, né? Então, bom, definiu lá, a Luciana definiu que vai ter um micro-ondas, que vai ter um cooktop, que vai ter um forno, que vai ter geladeira e coifa. 5 equipamentos elétricos ligados, além dos demais que são portáteis, né? Então, onde devem estar os pontos elétricos de cada um desses equipamentos? O bacana é, você não deve colocar os pontos atrás dos equipamentos, né? Isso é até norma, tá? Hoje a norma diz que o ponto de ligação dos equipamentos tem que estar fora do acesso atrás do equipamento. Não podem estar atrás. Como é que a gente faz então? Dos equipamentos embutidos. Embutidos, né? Exatamente. Então você pega o forno, vamos dizer que você considerou que o forno vai estar 1,70 m de altura, né, em cima ali. Então, qual é a altura que o forno vai acabar? O ponto tem que estar para cima. Então você deixa o ponto lá em cima. Quando for fazer a marcenaria, o marceneiro vai deixar um furo, algum tipo de passagem para que você possa ligar ele lá dentro do armário. A mesma coisa no fogão, a mesma coisa nos outros equipamentos, na coifa, geladeira e do forno. Por que isso? Para evitar que, se houver algum problema elétrico no equipamento, na carcaça do equipamento, se você for colocar a mão, você vai tomar choque. Então você pode desligá-lo sem ter que colocar a mão nele mesmo. Esse é o principal objetivo desse ponto estar fora de trás do equipamento. Então, isso é importante. Então, a gente definiu, relocou todas as caixinhas para as posições onde a gente pensou, né? E aí, passa fio, corta a parede, chumba a caixinha, passa fio, deixa pronto para fazer o acabamento. Ok. Aí você tem que pensar na tubulação hidráulica também, se vai ter algum adicional. Por exemplo, você está falando em geladeira, várias geladeiras hoje tem como você fazer uma ligação de água. A minha sugestão em todas as obras, todas, eu sempre coloco o ponto de água atrás da geladeira. Ah, mas a minha geladeira não tem água ligada direto na rede. Até nessas situações, a gente, se for por uma opção nossa, a gente acaba deixando o ponto. Por quê? Porque se você trocar de geladeira daqui a um tempo, alguma coisa assim, você pode ligar a água lá atrás, você não precisa fazer obra. É uma coisa simples. E um ponto de água não custa caro, custa barato, ele fica vedado, não tem como vazar, porque é como se estivesse tampado ali sem nada, e fica ali. Se a sua geladeira tiver água, ok, vai precisar mesmo. Se não tiver e você tiver condição de fazer, faz, porque é uma preocupação a menos no futuro, né? E aí você definiu essa parte da água, da elétrica, aí agora você pode começar a pensar nos acabamentos. A primeira coisa que você vai fazer terminou tudo? Você vai fazer uma massa no contrapiso, fininha, para poder deixar ele plano, vai fazer uma massa na parede, e no caso de cozinha, você não precisa passar impermeabilizante nas paredes,
Mas no chão e até 15 centímetros de altura do rodapé, você vai passar um impermeabilizante líquido. Esse impermeabilizante líquido vai garantir que você não vai transmitir umidade e água para o apartamento de baixo, né? Então a gente faz essa impermeabilização com produtos que estão no mercado, tem uma infinidade deles, aplicado com trincha, que é como se fosse um pincel grandão, o pedreiro aplica em 2 sentidos, um no sentido assim, depois outra demão assim, nesse sentido, para vedar todos os buraquinhos e pronto, está liberado para você começar a fazer os revestimentos. Aí você vai colocar os revestimentos, né? Tem um detalhe que eu esqueci de falar que eu acho que é importante a gente falar antes disso. Na parte da iluminação, normalmente nos nossos projetos, a gente coloca iluminação embutida, sempre que possível. Nesse caso, a cozinha tinha um ponto e a lavanderia, a área de serviço, tinha outro ponto. Então nós optamos por fazer forro em tudo. E aí, como a gente vai fazer forro, a gente prepara os pontos elétricos, já pensa onde vão ficar os pontos embutidos que a gente vai colocar. Eu quero fazer 6 pontos de luz, por exemplo. Então você vê aonde são esses pontos e passa o fio já na direção de cada ponto. Esses fios ficam presos lá na laje, um em cada ponto, lá em cima, no teto preso, para você fazer a instalação das luminárias depois. Então, você já faz isso, aí você faz o forro tabicado. O que é a tabica? Tabica é aquela distância que você deixa da parede até o forro. É uma peça metálica que o gesseiro sabe fazer e ele vai fazer usando esse material. Porque se você colocar o forro grudado direto na parede, ele vai trincar bem na juntinha. Por quê? Porque o forro, ele tem uma temperatura de dilatação. E a parede tem outra. E o movimento também da parede é diferente do movimento do forro. Então, a movimentação e a temperatura fazem que, com nessa junta, trinque. Estou abrindo bastante para mostrar. Isso não é dessa forma, é menos de 1 milímetro, mas suficiente para mostrar uma trinca. Como é que você compensa isso? Colocando um metal entre a parede e o forro, que fica lá, que a gente chama de tabica. É um metalzinho. Esse metalzinho, ele ajuda, ele permite que o forro faça esse trabalho de dilatação diferente e de movimentação diferente de um para o outro. Então aí você colocou o forro, aí agora você vai fazer a parte do revestimento. Então eu vou voltar agora para falar dos revestimentos. Aí vai colocar o revestimento. Importante nos revestimentos, você tem que pensar qual é o ponto que você vai começar o revestimento. Então eu vou começar o revestimento do chão para cima, ou vou começar de cima, do teto, para baixo? Bom, numa cozinha, para ficar mais legal, se você estiver trabalhando com peças pequenas, então é melhor você ver, se você começando de cima para baixo, neste caso, ia aparecer muito pouco embaixo. Então vale a pena começar de cima para baixo. Quando você coloca um revestimento maior, você tem que pensar se não vai ficar feio o recorte. Por quê? Às vezes você vai fazer uma peça grande em cima, mais uma grande e outra grande, e a última vai ficar uma tirinha. Vai ficar feio. Então, é melhor fazer ao contrário. Então, dependendo do seu revestimento, você tem que pensar, olha, puxa vida, quanto tem a minha peça? Quanto tem a minha altura da parede? Já tem 2,40 metros. Quanto tem meu revestimento? 60. Puxa, então 2,40, 60 dá 4 peças certinho de altura. Então eu vou colocar 4 peças e vou fazer o forro exatamente com 2,40. Só de você pensar isso, às vezes
1 centímetro que desce ou 1 centímetro que sobe o forro já é legal. Já ajuda a dar um bom detalhe no acabamento. Imagina você faz o forro, coloca o piso de baixo para cima, quando chega lá em cima fica uma tirinha de 2 centímetros. Fica feio, né? Nesse caso, a gente se preocupou em deixar inteiras as peças entre a pia e o armário, né? Então a gente pensou a saída por ali, né? Porque aí, entre o frontão da pia e o armário, deram certinho as peças sem recorte. A gente então, ajuda. Cada revestimento é de um jeito. Tem que pensar. Aí, nesse caso, às vezes vale você mexer um pouquinho na altura do armário para poder ajustar e ficar bonitinho inteiro, né? Então, na hora que você cortar. Então, tudo isso vale a pena você pensar. Quando você estiver falando em revestimento, então o ideal é você fazer isso que eu estou falando de pensar na paginação que você vai sair. No caso do piso, antes de fazer o piso, você tem que fazer a base, né? O que a gente pensa na base? A base, ela tem que ser menor do que o armário, que é menor do que a pia, em termos de profundidade. Sempre o armário é um pouquinho menos profundo, né? A pia fica um pouquinho mais para frente, aí vem o armário, e a base tem que ficar mais para trás. Por quê? Para o seu pé entrar embaixo na hora que você estiver ali na pia, na frente da pia usando. Então, normalmente, essa distância é de 10 a 15 centímetros, que é suficiente para o pé entrar. Então, a gente calcula, a pia tem 60, a base tem que ter no máximo 50, de 45 a 50, né? Para você poder colocar o pé um pouquinho para baixo, né? E não ficar, senão você bate o pé na hora que você estiver usando a pia, ou você tem que ficar muito afastado. Então, você pensar nessa distância, em torno de 45, ou, em linhas gerais, 15, de 10 a 15 a menos do que a largura da pia, né? Então, você faz a base, essa base, ela, como ela é pequena, nesse caso que nós estamos falando da nossa obra, ela não é muito grande, né? Então você pode usar qualquer material para fazer a base. Normalmente você usa tijolo, né? E cria uma fiada na frente, uma linha na frente de tijolo e por trás joga até resto de material, né? Resto do azulejo que você quebrou ali, pode jogar dentro, né? Para encher. Ou se for uma base muito grande, aí vale a pena você usar um material mais leve, ou isopor, ou bolinha de sinazita, né, que é argila expandida, que tem até isso, vende em loja de material de construção e também é muito usado para usar em vasos, umas bolinhas assim, que é leve também, que você pode usar para fazer o enchimento da base, exatamente. E agora uma coisa importante, não usar resto de gesso. O gesso ele é um material que ele trabalha durante o tempo, ele demora mais de 100 anos para se decompor e ele pode causar um tipo de deterioração nos materiais, né? Ele começa a entrar em processo químico e não pode ficar coberto. Então, resto de gesso não se usa nesse tipo de coisa. Tá? É importante você saber disso, falar disso para o seu profissional que estiver trabalhando. Não deixe ele usar resto de gesso nas bases. Aí você vai começar a colocar o piso. Preocupações para colocar o piso. Tem que pensar aonde vai começar o piso, aonde ele vai acabar, né? Qual o sentido que você vai usar da colocação, né? Então, eu vou colocar ele no sentido, ele é quadrado, ele é retangular, qual o sentido que você vai adotar, né? Para que os cantos também fiquem adequados, né? Então, normalmente você pensa de sair, no nosso caso, a gente fez a saída bem na peça do encontro da sala com a cozinha, né?
e aí você saiu com uma peça inteira e vai com ela no sentido da área de serviço e vai com ela no sentido Sempre o recorte a gente coloca embaixo, onde vai ter móveis, que vai tampar, né? Isso. E deixa a parte inteira, onde vai ter a visão toda, né? Onde vai aparecer, você deixa ela inteira, né? Quando você estiver tratando de uma cozinha e ela vai ter uma separação física com outro ambiente, não vai ser tudo o mesmo piso, então provavelmente também você vai ter que colocar uma soleira, né, de granito, de pedra. Então, nesse caso, a gente usou uma soleira de acabamento, né, e ela foi colocada exatamente na linha entre a cozinha e a sala, porque ia ter mudança de material, né? E a pedra de granito, ela é legal porque ela tem, você pode fazer ela no tamanho que você precisa. Muitas vezes a sua peça de piso ela é menor, não dá para fazer, e ainda mais que fica aparecendo o topinho da pedra na lateral, muitas vezes. Então é importante você fazer com granito, porque dá para dar acabamento, fica polido, bonitinho a lateral do acabamento. A base, normalmente a gente faz o revestimento da base, como ela tem, Luciana falou, entre 10 e 15 centímetros de altura, a gente usa o próprio piso para fazer o revestimento da frente e da base. Em cima não precisa, porque em cima vai ter armário. Então, como tem armário em cima, não precisa colocar nenhum revestimento. Se você for colocar uma máquina de lavar louça no seu ambiente e quiser exatamente embaixo da máquina de lavar louça colocar um revestimento, se ela puder ficar alta, a maioria das máquinas hoje ela vai até o chão. Mas se a sua máquina pode ficar em cima da base, não precisa deixar o buraco dela até o chão, né, que aí o piso passaria normalmente, você também pode fazer colocar uma peça de revestimento na base da máquina, né? Lembrar que, falando nesse assunto, que aonde tem a geladeira não pode ter base, né? Então, quando você fizer o seu projeto, aonde tem a geladeira, você já deixa sem base, né? Não esquecer disso. E a máquina de lavar louça, verificar a altura. Então, importante, escolher o eletrodoméstico, verifica qual é a altura dela. Se ela tiver, a pia normalmente é instalada a 90 centímetros. Com a parte da frente, que a gente chama de saia, que é aquela frentinha da pia, ela tem normalmente 4 centímetros. Então, se a pia está a 90, ali tem 4, a máquina não pode passar de 85, 86 centímetros. Se for 86, talvez você tenha que subir um pouquinho a pia, 1 centímetro. Mas tem que ver. Se ela tiver essa altura, precisa ir até o chão. Ah, não, a máquina tem 65. Então dá para você fazer em cima da base, né? Então, isso você tem que pensar. Aí, bom, para terminar, vamos falar na parte do complemento da pia, né? Então, como a gente tinha a pia era só um trecho, só a parte praticamente onde você lava a louça e uma lateral para usar o escorredor, a gente fez o lugar do fogão era aberto para colocar um fogão de chão. Então, o que nós fizemos? Nós mandamos fazer uma pedra adicional do mesmo material, né? Colocamos lá no local direitinho, certinho, né? Todo ajustado, o marmorista fez essa instalação, né? E colocou aquele complemento. Aí depois você faz o corte do cooktop. Uma dica assim, só um toque, porque eu já vi acontecer, não comigo, mas eu já soube de outros casos, que a pessoa cortou o fogão da medida do fogão. E o corte do fogão, né, do cooktop, ele é menor do que o tamanho do fogão. Tem uma aba, né? Quando você compra um cooktop novo, se o seu for novo, ele já vai ter um molde lá para você colocar. Se ele for usado, tem que atentar o marmorista. A maioria, né, o pessoal já tem experiência, já sabe, então sabe que como ele vai apoiar, ele tem que ter uma borda em volta de tudo, né? Tem que ter uma bordinha, que é ali onde ele vai apoiar, então o corte é um pouco menor, né? Isso é importante.
nesse caso foi feito. Aí você complementa lá o frontão do mesmo material também. Aí nesse caso é importante fazer na mesma altura para ficar tudo igual, né? E aí faz a instalação de metais. Quais são os metais numa cozinha? Normalmente, torneira, sifão e a válvula da pia, né? Então, você vai instalar uma torneira nova. Nesse caso, a gente optou por instalar com filtro. Então, a gente colocou uma saída a mais na água para poder fazer a derivação para o filtro, porque não usa o mesmo ponto de água. Na verdade, a água chega, aí lá tem um T, que a gente chama, que divide em 2 pontos, para poder ter uma mangueirinha, né, um flexível que liga no ponto do filtro e um flexível que liga no ponto da água fria da torneira, né? Trocou a torneira e faz a pintura, né? E no processo de pintura a gente considera, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer maciar, né? Antes de maciar, você aplica uma seladora, porque você usou gesso, então você aplica uma seladora, aí essa seladora é lixada, daí passa a massa corrida. No caso, não precisa ser uma massa corrida acrílica, pode ser uma massa corrida PVA, que é a mais comum, e como nós estamos falando em teto, não tem necessidade de ser uma massa corrida acrílica. Se for uma área que que tem incidência de água direta, aí precisa ser acrílica, tá? Então você vai fazer numa cozinha uma parede que ela vai ter como cair água direto nela, então você precisa fazer com massa acrílica. Ela dá mais trabalho de fazer, não precisa ser feita nesse tipo de área. Ela é ideal para área externa, mas no caso de massa interna você pode usar a PVA. Aí usou massa PVA, lixou, aplicou a primeira demão de pintura, não pinta final não. A final não. O que você faz? Você primeiro faz essa primeira demão, aí instala as luminárias. Instalou as luminárias, aí o pintor dá a última demão de pintura, né? Aí vai entrar a parte de móveis. Nesse caso, a gente planejou móveis, né? Para aproveitar ao máximo do espaço que tinha, né? Porque a cozinha não era muito grande. Então, a gente aproveitou, inclusive, o lado que estava dividindo com a sala. A gente fez um balcão, né? E um armário, um balcão fino, né? Não muito largo, mas ainda fez um armarinho, né? Ali, não muito profundo também, mas que também dá para guardar coisas. Então, e em cima também deu para fazer armário fininho também nessa divisão da sala e da cozinha, né? Na parede da pia, nós colocamos o armário todo embaixo, né? Embaixo do cooktop tem o forno. Embaixo da pia tem que ser portas de abrir para a prateleira, porque tem o sifão, a cuba, o filtro, né? Entre eles a gente conseguiu colocar umas gavetinhas, né? Gaveta precisa de profundidade. Do outro lado estava muito rasinho, não pode ter gaveta, porque as corrediças têm tamanho padrão, né? Em cima, nós aproveitamos o espaço do micro-ondas e onde tem a coifa, a ideia foi comprar uma coifa fininha e ainda fechamos em cima com o armário também para poder aproveitar aquele espaço para guardar mais coisa. Em cima da geladeira também colocamos armário, né? Então, o planejamento do armário foi para aproveitar ao máximo possível para ter mais espaço para guardar as coisas, né? Quando a gente, inclusive, essa obra está na fase de instalação de armários, né? A gente está nessa fase hoje, né? E depois que instalar tudo, né? Aí pode precisar fazer uma última demãozinha de pintura de tinta só para dar o retoque no que sujou, né? Certo? E aí, para a gente terminar a obra, a gente faz uma limpeza digna de final de obra, né? Com produtos adequados para fazer remoção de rejunte, limpar todos os metais, tudo isso faz parte dessa limpeza final, né? Para você terminar a obra e
entregar uma cozinha planejada e executada, né? De acordo com aquilo que você planejou e pensou, né? E também em termos de custo. E queria falar para vocês que o nosso canal, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Então acompanhe a gente nos nossos próximos episódios, nossos próximos conteúdos. A nossa ideia é trazer para vocês conteúdos de valor para quem está querendo fazer uma reforma e se preocupa em executar essa reforma num tempo e também num orçamento previsto. Até mais. Até mais.